Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, hoje eu tenho aqui um convidado muito especial. Talvez ele seja bem conhecido de vocês. É o Fig Gil. Ele é surfista e tem uma história incrível de amor à vida. Vamos conhecer juntos essa história. Fig, muito obrigada por estar aqui, abrilhantando a nossa noite. Obrigado, Deise. Ter aceito o nosso convite, que muito nos honra. Muito, muito obrigada, viu? Grato pelo convite, né? A gente poder compartilhar um pouco de algumas histórias aí dessa vida. É verdade, tem muita história aí, né? Tem algumas aí pra gente compartilhar e trocar também. Que tremendo. Isso. Então, como é que... Conta um pouco da tua história, Fig. Bom, Deise... Como tudo começou? Sim, tudo começou lá no Rio Grande do Sul, né? No ano de 73, quando eu nasci, né? E até aos meus 16 anos eu tive uma vida bem... vamos dizer normal, né? Se der que a gente dá pra dizer que é normal, mas... Dentro de uma adolescência, de uma infância, assim, muito tranquila, brincando na fazenda... Depois eu fui morar em Torres e conheci o surf com 10 anos, comecei a pegar onda e já foi aquela paixão, né, pelo surf. Depois vim morar aqui em Balneário em 1989, eu estava com 15 anos, né? E no final desse ano, em dezembro desse ano, então eu sofri um acidente de carro. De 1989? De 1989, onde eu perdi a minha visão nesse acidente, né? Com 15 anos? Com 15 anos. Eu já tinha feito 16, logo tinha feito 16 anos, então com 16 anos que foi o acidente e ali foi... Um acidente de carro? Um acidente de carro. Bom, naquela época a gente não usava o cinto de segurança, não tinha lei de cinto ainda, né? E então a gente teve um acidente, bateu em uma árvore, eu fui pra frente e bati com o rosto no vidro. Então eu tive descolamento de retina, enfim, tive algumas lesões nos olhos, né? E ali foi, então, dá pra gente dizer que foi, assim, aqueles momentos de mudança profunda na nossa vida, e onde eu tive que, então, me adaptar, encarar essa nova realidade, né? Então, dá pra ser como um marco ali de um novo nascimento, uma nova vida, né? Você perdeu 100% da visão? Perdi 100% da visão. Hoje em dia, assim, eu até como comentei contigo, eu enxergo um pouco de claridade, um pouco de luz e tal, né? Até, assim, me orienta um pouco dentro do mar, assim, quando eu tô surfando, né? Mas é só a claridade, assim, né? Não chego a ver nada de linhas ou sombras ou vultos, né? Então, dá para dizer que é 100% da visão, né? Ainda que eu veja uma luz, né? Uma claridade, um brilho do sol, e isso me traz, assim, essa luz, né? Para viver nessa vida também, né? E então foi assim um momento super complicado, né? De família, de tudo, porque não foi como assim como uma doença que tu vai perdendo a visão aos poucos, né? É um trauma, né? Muito profundo. Sim, é do dia para a noite, né? E com tempo de recuperação longo, né? De cirurgias que eu passei, e muita medicação, remédio, e a família, né? Todo esse abalo, né? Que a gente sofre no momento de acidentes, assim, né? De traumas, né? E é claro que a gente vai absorvendo, né? O tempo é muito sábio, né? Então, o tempo foi me trazendo muitas coisas boas, né? Também dentro de todo esse movimento, inclusive, assim, uma união da família, né? Um carinho, um amor, uma preocupação que a gente vai se conectando ainda mais, né? Com meu irmão, meus pais, meus primos, tios, tudo. A gente teve, assim, um grande apoio de todos, né? Então, isso, assim, ali naquele começo, assim, eu sempre digo que foi graças a essas pessoas que eu não cometi uma loucura, né? Tipo, de tirar até a própria vida, porque era muito difícil aceitar com pouca idade essa limitação e esse novo momento, e essa dificuldade de viver, né? Mas eu sempre pensava muito neles, né? Em todos em volta, assim, a gente precisa ter essa consciência de também proteger essas pessoas que nos amam, né? E não pensar só na gente.
Então foi assim um tempo, né? Claro, a gente vai aos poucos, né? Nada é da noite pro dia que as coisas vão sendo conquistadas. A gente precisa de paciência, precisa dar um tempo, né? Então tudo isso Uhum. foi muito lento, né? Mas graças a Deus eu sempre tive muito apoio, né? De amigos, da família e com, sei lá, com 20 anos eu acho que eu comecei a trabalhar daí numa agência de propaganda aqui em Balneário, que se chamava Coluna. E Uhum. essa agência tinha dois sócios, o Marcos Pazetti e o Kiko Novaes. E o meu irmão então começou a trabalhar com eles porque ele se formou em publicidade. E eles me chamaram, pô, fica aqui com a gente e tal, vamos ver, né? Atende o telefone, fica aqui, né, cara? Aham. Em vez de ficar em casa e tal, eu ficava muito em casa e tal, era uma época bem difícil. E daí eu comecei a trabalhar na agência de propaganda, então assim foi um ponto muito legal assim, né, de voltar a ser inserido, né, e achar coisas para fazer, para ocupar, para a gente se desenvolver. Isso é muito Se sentir útil, importante. né? Se sentir útil e descobrir aquilo que a gente pode fazer, né, Exatamente. nessa vida, com o que eu posso colaborar, né? Descobrir caminhos, né? Descobrir os caminhos, se reinventando, né? E se reinventando. E daí então eu tive o meu primeiro computador com o primeiro programa de voz, e daí ali eu já conseguia ter uma agenda de telefone, conseguia ter alguns arquivos, né, de escrita para poder ter os arquivos sobre os materiais gráficos e tal, né, dos clientes e tal. Então eu comecei a trabalhar nessa parte, né, de fazer orçamento, estava em contato com as gráficas, fazia orçamentos, atendia telefone, marcava reuniões e tal. Então eu tinha esse lugar assim que começou, né, esse desenvolvimento, né, para mim poder ganhar essa confiança, né, do que a gente pode fazer na vida, né? E daí então foi quando eu comecei aos esportes também, né? Porque eu comecei a escalar montanha com essa galera, né? A gente começou a caminhar, começou a escalar montanha e foi assim o esporte, né? O esporte que eu sempre amava, que era pegar onda antes já do acidente. Foi quando eu comecei de novo a ver o amor assim pela vida, né? Porque o esporte é uma coisa incrível, ainda mais quando a gente se relaciona com a natureza, assim, né? E o montanhismo é fascinante, né? A gente se apaixona pela montanha. E daí a gente começou, eu comecei Hum. a escalar muito desde fui E para você era tranquilo, dominando. Cara, não era tranquilo, mas aquela vontade assim, a de gente superação, né? e eu comecei a me desenvolver também, daí porque junto com isso eu entrei no jiu-jitsu em 95, aqui em Balneário. Nós fomos a primeira academia aqui de jiu-jitsu com o professor Heinel Spiker. E ali Uhum. eu comecei daí também a ganhar aquilo que a gente precisa, que é resistência, força, Uhum. respiração, confiança, né? E conseguir manter a calma, né? Porque a montanha exige tudo isso, né? Uhum. Força, concentração e persistência, relaxamento, né? E eu comecei a conhecer muito meu corpo com isso, né? Comecei muito a conhecer meu corpo porque vai desenvolvendo as habilidades, né? Uhum. E daí então, tipo, comecei a desenvolver um jeito de escalar, né? Junto com os meus amigos que era um jeito muito, assim, muito pessoal meu, né? Porque as agarras que eu usava para mão, eu usava para o pé. Porque eu já sabia onde Uhum. elas estavam, né? Então, tipo, onde eu botava a mão, depois eu ia botar o pé. Entendi. Tu entende? Então eu comecei a ter essa leitura, assim, da escalada, usando o tato, né? Usando essa percepção de equilíbrio, do tato e de uma memória, né? De memorizar onde que estavam as agarras chaves, assim, para mim poder Uhum. escalar, né? E poder progredir nas escaladas, né? E daí, pô, a gente vai se desenvolvendo. Eu sempre tive esse, né? Esse amor pela vida, essa vontade de viver e os meus amigos, pô, grandes pessoas, assim, né? Eu tenho até hoje o Roger Gradaski, que trabalha comigo, dá aula de yoga comigo na minha escola, que
tá comigo desde essa época, né? Há 30 anos já que a gente anda junto, escalamos muito e sempre confiaram muito em mim também, né? De poder colocar a própria vida deles, né? Porque eu fazia segurança para eles escalar. Nossa, olha Ele, o só. Renan, né? O irmão dele também, que é um grande escalador e de confiar nessa parceria, né? A escalada Aham. existe muito essa relação de confiança, de parceria, de companheirismo, né? E de estar junto na roubada. Que De tremendo. estar junto na roubada, né? Então a gente escalou muito, escalamos na Patagônia, né? Fizemos algumas temporadas de Patagônia na região de Bariloche, assim, que Que incrível, né? é, a gente ficava acampado, a gente ia contratava uma galera que tinha cavalos na montanha, levavam todo o nosso equipamento de acampamento, de escalada para um vale, que ficava mais ou menos a umas 10 horas de caminhada, né, da cidade. Aham. E daí lá a gente ficava acampando um mês, 40 dias. E é um lugar incrível, se chama Vale do Frei. E tem muitas agulhas de rocha assim imensas e tem um guia, né? Eles vendem um guia lá em Bariloche onde tem todas as vias, todos os acessos para todos os cumes das agulhas. Então cada dia ali tu escolhe, né? O que que a gente vai fazer hoje, qual montanha, qual via, né? Então tem tipo uma relação muito incrível assim com a montanha. A gente estudou muito isso, né? E gostou muito, Que assim. A gente tremendo. escalou vias incríveis e vias que, né, a galera vem dos Estados Unidos, vem da Europa para Uhum. fazer, para escalar e que são. E realmente parece que é feito por Deus, assim. Eu escalei lugares na Patagônia que eu ia escalando e eu ficava pensando assim, cara, como pode ser tão perfeito para fazer isso? Tipo, né? Como que Deus pensou nisso e como que alguém chegou aqui, andou e passou nesse caminho e deixou pronto aqui pra gente, que daí ficam ali os pinos de segurança e tal, né? Tudo já Aham. pronto, tem um nome, né? O conquistador, ele bota um nome na Ah, via, é? tem, claro. E daí, tipo, tem lá no livro quantos metros tem, qual o tipo de equipamento que tu usa, né? Os desenhos, né? Ah, passou a segunda fenda, entra numa chaminé, daí tu vira à direita, e ali tu vai, né? Naquele croquis, subindo, escalando a montanha, né? Então, lugares assim que eu ficava assim, em êxtase, né? Vamos dizer assim. E não só lá, né? Em outros lugares aqui no Brasil também escalei muito em São Paulo, na Mantiqueira, aqui no Paraná, no Rio de Janeiro também, né? Grandes montanhas assim. E tu, né? É um momento onde tu se esvazia, né? A mente ela se esvazia e você se conecta com aquele lugar, com aquele ambiente, com a natureza e como se você fizesse parte daquilo, né? Por aquele instante, né? A terra é cheia da glória de Deus, né? É impressionante Sim, como que é inegável isso. A glória dele, a santidade dele é expressa em tudo, em toda a terra, em sim, toda a criatura, toda a criação. sim. Aí, daí quando a gente está nesses ambientes da natureza, assim, é muito aparente, né? Você Uhum. vê isso, né? Eu escalei uma pedra que se chama Pedra do Elefante, fica no sul de Minas. E ela é igual um elefante gigante, assim, a pedra. E ela é toda caravejada de cristais, de quartzo. É. Uau! E, cara, eu ia, assim, a gente ia escalando assim, eu ficava assim, né, veios de cristais naquela vertical, assim, e tu ia subindo numa escada de cristais, assim. E parece que assim, eu falava, meu Deus, como é que pode isso? Daí chegava num platô, num lugar assim, tinha um jardinzinho cheio de flores, sabe? Cheio de cristal. Tu lá em cima das nuvens. Nossa. Só tu e o teu brother ali, dois brothers, respirando aquele lugar, assim, tu fala, meu Deus, é muito divino, né? A É vida, né? muito, é É muito inexplicável, né? divino. E daí, bom, né? Ô, Desde... Fig, mas explica para nós o processo da escalada. Como é que se dava isso? Como é que se dá, né? Porque tu vai até hoje, né? Sim, o processo da escalada tu tem que saber o que que tu tá fazendo, onde que tu vai, né? Aham. Estudar, tipo, E aquilo antes. estudar aquilo antes, né? E não se meter em um lugar que tu não sabe como é, o que que tem pela frente, né? Então, é um estudo, é uma relação realmente
estudo da montanha. E daí tu tem que ter esses mapas, né? De alguém que já passou, que já foi, e que vai te dar um croquis do caminho que tu vai pegar, como que tu faz para subir, e também muito importante como é que tu faz para descer da montanha, né? Muito importante. Tipo, tem um lugar lá no Rio de Janeiro que a gente escalou que se chama Pico Maior. E essa montanha ela chega a 2.000 metros de altitude e de parede ela tem 700 metros. Tu imagina que um prédio de 100 andares tem 300 metros. Meu pai. Né? Então, cara, é uma parede imensa assim que a gente começa a escalar de noite e termina de noite, né? E daí tu chega no cume praticamente assim sempre mais perto da tarde, do final da tarde, e tu tem que saber onde que tu desce, onde você começa a via de rapel, que não é no mesmo lugar que você escala. Então, tem que saber tudo isso, né? Chega no cume, tem que ter um mapa da via toda de escalada para você não se perder, porque é muito imensa a parede. Você chega a momentos assim que tu não sabe para que lado ir, né? De tão grande, tu tem que saber exatamente o caminho. E chegando no cume, você tem que achar o rapel também, de descida. E o rapel também são várias horas de rapel. A corda tem 60 metros, então você vai fazer um rapel de 300 metros. Então tem que fazer várias paradas no meio do caminho. E aonde já tem pinos assim, que é onde você para, arma toda uma segurança, puxa a corda que está lá em cima, bota de novo naquele grampo que você está, rapela mais aqueles 50 metros. E daí vai descendo, todo mundo vai descendo, desce um, desce o outro, se encontra na parada que a gente chama e vai descendo, né? Então tem assim um conhecimento, né, de equipamento, do caminho. Tem todo um De planejamento. cara todo, comida, roupa, o que você vai levar, né? Que não vai te faltar nada, mas também que não seja em excesso, porque senão tu vai ter que carregar Exato. peso extra e isso vai te prejudicar na escalada, Então né? tem que ter um bom planejamento. Tem né? que ter um grande E planejamento. vocês contam com os imprevistos? Então, a escalada é imprevisto, né? Tu se Exato. mete no imprevisto. A gente falava, pô, por que a gente gosta tanto de se meter em roubada, né? É verdade. Né? Mas é justamente esse, né, você trabalhar a mente para desenrolar, né? As dificuldades, os obstáculos que vêm pela frente e como que a gente vai sair daquilo, né? E como que se mantém a calma nesse momento, como que se controla as emoções ali, porque é muito natural, por exemplo, equipes de escaladas que, né, um surtando já complica, né? A Imagina vida de mais todo de um. mundo, é. Então, Imagina mais de um surtando. e daí tu, né, ter esse controle ali, né, estamos na roubada, estamos perdidos, né? E daí, tipo, e agora, né? O que a gente faz? Vai para frente? Volta para trás? Para onde que a gente vai, né? Então, a gente sabe dessas histórias que acontecem muito, assim, com a montanha, e a montanha é um lugar Imprevisto. e aonde, cara, é severo, assim, Nossa, né? É faz severo. Bom, a gente viu agora, né, na Indonésia lá, a moça, né? É um lugar que às vezes cobra caro e pode cobrar a vida, né, das pessoas. Então, tem que ser bem pensado, bem planejado e ver o que você quer com aquilo também, né, Deise? Onde é que a gente quer exato. chegar com aquilo, Qual que é né? o objetivo, né? Isso. Ô Fig, mas vocês, com certeza, nessa tua história de escalada, você deve ter enfrentado alguns imprevistos já, né? Ah, já, claro. Você consegue contar pra gente o mais marcante, assim, e como vocês conseguiram sair disso? Sair dessas histórias. Tem bastante, assim, né? Histórias, mas vamos dizer que uma das, assim, que talvez tenha ficado marcada em mim foi lá na Patagônia, na Argentina, que a gente escalou uma agulha muito grande e chegamos no cume à noite, né? Tava eu, o Roger e o Renan, né? Que são os dois irmãos que escalam comigo, e mais uma moça argentina que escalava muito bem também. E a gente chegou à noite no cume e tinha que descer pelas costas da montanha. E a gente não estava achando o caminho. Já era tarde da noite, estava escuro. E daí eu lembro que eu fiquei embaixo de uma ponta da montanha, assim, eu, Renan,
E o Roger foi procurar o caminho, ele e a Fernanda. E, cara, a gente tava assim, alguns quilômetros de Bariloche, e Bariloche estava assim abaixo de uma tormenta de chuva, né? E provavelmente com neve e tudo, e a gente tinha pouca roupa, né? E aquilo, assim, tu sente que tu tá realmente, assim, à mercê, né? Vulnerável, né? Vulnerável, e que tem que existir algo muito maior, né? Nessa vida que vai nos mostrar, né? O que que é real, assim, o que que vai acontecer com a gente. É claro que a gente faz planos, a gente faz escolhas, a gente se move no mundo, mas também dentro desse se mover no mundo existe algo que a gente não controla, né, cara? E, bom, enfim, daí ainda bem que o Roger achou assim o caminho, não sei como, e daí a gente conseguiu descer a tempo, chegou no acampamento, sei lá, 3 horas da madrugada, assim, completamente destruído. A gente tinha começado a escalar às 7 da manhã, e enfim, né, daí essa situação, né, de você se sentir realmente vulnerável, né? E esse trabalho veio junto com o yoga, né? Quando eu comecei a escalar foi quando também depois eu comecei junto com o jiu-jitsu, eu comecei a praticar yoga em 98 aqui em Balneário. Né, eu sou professor de yoga, né, desde também, né? Tu falou de que eu sou surfista, sou professor de yoga na Brava. É surfista, Eu tenho uma... escalador, professor de yoga. Sim, eu tenho uma escola de yoga na Brava, né? Ashivata Yoga, que já tem 19 anos a escola, né? E a gente tá, assim, nesse caminho de autoconhecimento ali, de trabalho, né? Diário, de se entender, de se conhecer e de conseguir perceber, assim, esse algo mais, né? Esse divino que está dentro da gente, né? Essa impermanência da vida, do mundo, das coisas que a gente vive, né? E poder estar inteiro no momento presente, né? O yoga, a escalada, o surf é isso, Eu né? ia te perguntar isso, que a tua motivação para a escalada é esse caminhar para dentro, é isso? Com certeza. E surfar também, né? E também de desafiar os limites, né? A gente tem essa vontade, assim, né? Porque é no limite que a gente trabalha, né, Deise? Na zona de conforto não tem muito crescimento, né? E você sente medo quando tá lá? Sinto medo. Sinto muito medo. Sinto bastante medo. Mas como diz a filha de uma amiga minha, mas eu vou com medo mesmo. Sim, agora 2 anos... Filha, você não sente medo dela? Eu sinto, mãe, mas eu vou com medo mesmo. 2 anos atrás, eu e o Roger, a gente foi para os Alpes escalar. E foi a primeira vez que eu fui para lá. E a gente estava em Chamonix, né, na França. A gente foi fazer uma agulha lá, né, no Le Brevent. E era uma via, assim, dos seus 300 metros, né? E, cara, a gente entrou na via, eu e o Roger, só eu e ele, assim, porque... eu também fico pensando nisso. Pô, cara, e se o Roger cai, toma uma queda e quebra uma perna e tá só eu e ele lá, como é que eu vou tirar ele de lá, né, cara? Tu entende? Ou se ele desmaia... Cara, nós vamos ficar lá, né? Até alguém vir, porque não tem como eu sair sozinho, né? Eu só saio de lá se tiver alguém também junto, me guiando. Vamos rapelar por aqui, vamos descer por ali, né? E quando tiver alguém falando isso, eu vou onde for, né? Mas... Né? E eu ficava no meio daquela parede, dando segue pra ele. Ficava pensando, meu Deus, cara... Né? Por que eu tô aqui, né? A gente fica, às vezes, se coloca nesses lugares, né? Inclusive, nós estávamos escalando, assim, daí no meio da via, o Roger falou, Fê! Falei, o que foi? Caralho, tem um bode aqui, um cabrito me olhando, velho. Eu nunca tinha visto isso, né? Aqui no Brasil, na Argentina, sei lá, né? Mas lá tem essas cabras selvagens, né? Alpinas. Cara, a cabra tava no meio da parede, velho. No meio da no parede. meio da parede, descendo por uma fenda, desescalando. Ele falou, cara, tem uma cabra aqui. Eu Cabra falei, volta, velho. Cabra escaladora. Literalmente, velho. E daí, cara, ele voltou um pouco, ela pulou num platô e foi embora e tal. Daí a gente seguiu a via. Daí chegando lá no final do cume, assim, a gente tinha uma passagem que a gente saía de um ombro, assim, da montanha, ia para fazer uma transversal para a esquerda e caía numa fenda, que era um vazador, assim, dos seus 300 metros, né? E todo mundo fala, fica, pô, mas tu só escala porque tu não tá vendo, né? Mas eu sempre falo, cara, vocês não sabem o que eu vejo, né? Quando eu tô num lugar desse. E daí cheguei naquela fenda, aquele buraco, aquele vazio, aquele vento, aquele ar, aquele...
né? Aquela gravidade assim me empurrando para baixo. Meu Deus do céu. Eu falei, Roger, não sei, cara. Não sei se eu vou conseguir sair daqui. Ele, não, respira, respira. Tem uma garra ali, tem em cima da tua cabeça na esquerda. Me passou alguns detalhes assim. Daí é o momento do yoga, né? Deixa eu me acalmar, porque se tu não se acalmar, daí que não dá certo. Com certeza. Daí que não dá certo, né? Então, respira, né? Se alinha. Aí entra se o alinha. domínio próprio, né? Isso, e daí estuda, dá uma olhada, dá uma analisada, se prepara e daí vai. Como é a vida, né, Deise? Como é a vida. Pensa, respira, projeta, vê qual vai ser o próximo passo e em algum momento daí tu vai ter que dar o passo. Não dá para ficar só ali pensando, analisando, projetando e não se mover. E né? é verdade, eu também pensei isso. Eu falei assim, gente, é porque ele não tá vendo, acho que é por isso que ele vai. Mas o que você vê quando você tá lá? Você imagina? Eu vejo eu imagino que a imaginação... Bom, eu já vejo que é alto, né, pra caramba, né? E daí, tipo, sim, tem essa sensação do grande, do grandioso, do aberto, né? Do imenso, né? Do imenso, do vazio, da gravidade, né? Daquela corda fina, eu amarrado naquela corda fina, né? E, porra, assim, com aquelas agarras pequenas, assim, tipo, cara, e agora pra onde é que eu vou, sabe? E o que eu vejo é essa sensação do divino, do grandioso, né? Um lugar que não é um lugar não é o sofá de casa. Não é a mesma sensação de tu estar na sala de casa, é um ambiente realmente selvagem, né? Inóspito e tu tá ali, eu fico, né? Nesse momento eu tô sozinha, eu e eu, né? Tem o Roger lá em cima, lá assim, 30 metros berrando pra mim, tem uma garra em cima da tua cabeça. É você e Deus, Aí, tipo, né? cara, é eu e Deus, né, cara? E é nesse momento, assim, da respiração, do autocontrole, né? E a mesma coisa dentro do mar, né? Também quando eu tô surfando e tal, porque em muitos momentos eu tô sozinho, né? Tô sozinho e, tipo assim, e mantra, né? Tipo, eu já fui 5 vezes pra Costa Rica surfar. E na Costa Rica tem aqueles mangues, né? Que se emendam com o mar e é onde os crocodilos saem do mangue e vão pro mar. Meu Né? E Pai os crocodilos eterno. enormes, assim, gigantes, e são selvagens, e são caçadores, e já teve muito ataque, né, também com surfista, né? Muito pior que tubarão, né? Bem pior. Faço ideia. Né? E tipo assim, porra, Não, pega e o a onda crocodilo, assim... ele torce, leva pro fundo. E toda essa naba senhora, aí. Você não tem como E, escapar, cara, não. daí, pô, tem uns lugares lá que eu pego a onda assim, vou surfar, sei lá, vou 2 quadras longe da galera, de tão longa que é a onda, tão perfeita. E daí chegar lá no final tem que voltar remando sozinho, eu volto remando sozinho, né? Porque né, eu sei onde é que eu tô, eu vejo as ondas passando, a linha da onda quebrando, eu sei pra onde que eu tenho que voltar. Só que eu vou voltando assim, cara, se tiver um crocodilo aqui do meu lado, né, cara, e eu tô aqui assim remando, né? Mas eu só vou mantrando, né? Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Só vou chamando o mantra pra não ficar pensando, não atrair também no pensamento crocodilo nem tubarão, né? Então são... se você ficar imaginando, vendo eles, é complicado. O medo vai tomando conta. O medo vai também, né? tomando conta. E tu vê que a nossa vida é assim, cara, né? Quem não tem suas, sei lá, dificuldades nas relações, no trabalho, na sociedade, nas conquistas, nas derrotas da vida, né? Então, tipo, ter né? Conseguir ter essa força interna, né? Isso que eu vejo assim, o acidente foi muito difícil para mim, é muito difícil todos os dias, Fig, né? Mas pera, um trabalho, né? Fig, peraí só um pouquinho. Claro. O Chuca vai te posicionar melhor aí, peraí. Tá bom. É que você foi virando. Essa cadeira giratória não tá nos ajudando. Não, tá bom. Eu que comecei a girar muito pra Isso, Deise, porque a Deise tá aqui do meu lado, né? Não, eu tô na tua frente. Aqui, boa. Eu tô bem na tua frente agora. Bate a mão aqui em cima aqui. Aqui, ó. Tá, e Aí ela o tá microfone Eu tô na aqui, frente. isso aí. tá, desculpa. Eu tô onde E você a tua- apontou. Tá bom, Chegando agora aqui. sim, agora ok. Sintonizados, tá? Você tá ouvindo melhor agora, não tá? Eu tô ouvindo melhor. Tá ótimo. Tava fugindo da gente. Tava fugindo. É que eu já tava remando, fugindo do crocodilo. Ele já tava escalando. Pegou a montanha e foi. crocodilo. Fuja para as montanhas. Sim. Ô, Fig, mas que eu tava falando vai que vivendo isso, a tua. Como é que é? A tua recuperação do acidente, ela é até hoje.
Todos os dias. Todo dia. Todos os dias, Deise, Todos os dias que a gente acorda é um novo desafio, é um novo dia, é um novo momento, né? Claro que a gente vai adquirindo capacidades, vai adquirindo, né, experiência, vai adquirindo maneiras, né? Vai adquirindo conhecimento para viver, assim, mas todo dia tu tem que estar aplicando, tem que estar se esforçando, tem que se superando todos os dias, né? Sempre, porque não tem um cristalizar da vida, né? Ninguém consegue cristalizar a sua vida nesse lugar, nesse momento, Aham. né? Então, a gente vai todo dia tendo que se motivar, né? A fazer, a viver, né? E cuidar das nossas coisas, das nossas famílias, das nossas relações, né? Então, para mim, é uma conquista diária, né? Conquista diária. Que tremendo, né? Bom, falando em conquista, né? E nesses últimos anos, né? A gente teve uma grande expansão do surf adaptado, né? Porque quando eu voltei a surfar, foi quando eu abri a minha escola de yoga na Brava, Deise. Eu abri minha escola de yoga na Brava em 2006. E eu tava sem surfar desde 89, né? Escalando, treinando jiu-jitsu e tal, né? Fazendo a prática de yoga, meditação. Daí em 2006 eu saí da agência de propaganda, que eu ainda trabalhava na agência. Já tinha começado a dar aula de yoga há 3 anos, aqui em Balneário. E abri a minha escola lá na Brava, na minha casa. Aham. E daí foi onde eu voltei a surfar, nesse momento daí. Né? A gente foi pro mar uma vez, e daí eu, vou ficar no mar com a galera, né? Pego uma prancha, fico lá fora, fico boiando lá, tomando banho de mar e tal. E daí desce uma onda, né? Daí Tu desce não sabia duas. como seria, né? Não, cara, não tinha nem ideia. E nem meus amigos, né? Ninguém tinha ideia. Né? Aham. E daí, cara, descia uma onda, descia duas, e daí não parei mais, né? Porque, né, um ambiente muito mais tranquilo do que a montanha, por exemplo. Porque Sim. dentro do mar eu conheço as correntes, eu tô com a minha prancha. Não tem jacaré. Não tem jacaré, não tem poste, não tem buraco, não tem desfiladeiro, né? Não, né? Então, tipo, cara, Não tem é um lugar... cabra. Não tem cabra, não tem carro, não tem moto. Né? Então, tipo, é um lugar onde eu me sinto muito bem, assim, muito à vontade. Daí, cara, comecei a... Também, no começo, a minha preocupação não era nem pegar a onda, mas era voltar depois de pegar a onda. Porque daí ficava naquela parte da zona de arrebentação, né? E tipo, cara, a onda vai quebrar na minha cabeça, eu não vou ver, eu vou morrer afogado, né? Só que daí a gente vai aprendendo, né? Foi o que aconteceu. Eu fui percebendo aonde exatamente a zona ali de arrebentação, né? Se tá vindo a série, porque o mar ele é muito inteligente. Ele manda a série de 3, de 4, 5 ondas e para. Então, quando eu via, quando começava a vir a série, eu abandonava minha prancha e ficava mergulhando. Né? Quando quebrava a onda, eu mergulhava. Quebrava a onda, eu mergulhava. E daí, quando paravam, meus amigos lá de fora já subiam, né? Vem! Daí eu já pego a prancha, deito na prancha e vou remando de volta pro fundo, né? Lá pro outside, né? Que a gente chama aqui, é onde a gente fica sentado esperando a onda, né? E daí tu vê, cara, que a gente vai, né? Criando essas habilidades, né? cara. E o estudo, né? E o conhecimento que a gente vai adquirindo vai nos levando cada vez mais em frente. Por isso que eu digo que não tem fim, né? Todo dia é um novo dia, né? E para dar aula de yoga também, né? Que tá ali, né? Pô, como é que o cara vai dar aula de yoga sem enxergar, né? Eu dou aula há 20 anos, né? E só pela respiração eu já sei como é que os meus alunos estão se sentindo na aula, né? Se tá difícil, se tá fácil, se tá respirando com muita dificuldade, se tá bufando, né? Ou se tá respirando tranquilo. Então, tipo, tudo isso faz com que eu possa estar ali conectado, né? Ao momento presente. Porque o pegar onda, o escalar, o yoga, é esse respirar e estar ali inteiro, né? No agora. E a nossa mente, ela é mestra em nos levar embora, né? Leva para o passado, leva para o futuro, leva para o passado, leva para o futuro e acaba que a gente não vê o que está acontecendo agora. E o ver o que está acontecendo agora é justamente isso, é o estar presente. Né? O estar presente. E a meditação, o yoga, são ferramentas para mim estar ali, né? No que eu estou fazendo, vivendo, sentindo. E
E não é fácil, a gente precisa de prática, precisa de muito treino da mente para isso e mais do que treino, precisa colocar em prática isso, né? Uhum. Porque senão os pensamentos eles acabam nos derrotando, né? No yoga a gente fala, não tem um inimigo pior do que a nossa própria mente. Uhum. E também não tem uma ferramenta mais incrível para você ser feliz do que a tua mente. Uhum. Então é o domínio, né? Como que a gente usa? É isso aí. Isso. Ô, Fig, você chegou a ser campeão de surf Sim, então a gente... antes do acidente? Antes do acidente eu fui campeão gaúcho aqui, catarinense, também na categoria Mirim. Tá? Ah, E agora nos últimos 8 anos foi criado então a categoria de surf adaptado pela ISA, que é a International Surf Association, e tem há 8 anos os mundiais na Califórnia, tá? olha Então são por equipes, né? Equipes nacionais. A ISA Games é desde as categorias de amador, assim, de júnior, de feminino, longboard, infantil, são sempre os mundiais são por equipes nacionais e o surf adaptado também, né? Então já fazem 8 anos que eu sou da equipe brasileira e eu sou 3 vezes campeão mundial, né? Tricampeão mundial. que legal. E sou 3 vezes vice-campeão e 2 vezes terceiro. Então, nos 8 mundiais, assim, eu fui pro pódio em todos, né? Quer dizer, você é muito mais campeão agora do que era antes, né? O meu sonho antes do acidente era ser campeão mundial, né? Olha só. E eu acho que é o sonho de, né, toda criança que começa a fazer um esporte e tal, né? Então, né, e foi incrível, porque quando eu ganhei o meu primeiro mundial foi muito emocionante, assim, né? Poder, depois de, né, tanta história, de tanta vida, de tanta superação, de tanta dúvida, né, dessa vida, ser campeão mundial, né? Mas o ser campeão mundial é claro que é um momento incrível, é uma conquista, assim, né, de um talento que a gente vai trabalhando durante a vida e talvez a gente já venha, né, com ele, mas precisa ser lapidado, né? Mas eu vejo hoje em dia, assim, que o mais importante é manter essa alegria, sabe, da vida, porque não é só nesses momentos, né, que a gente é feliz, né? A gente, né, manter a nossa alegria de viver, manter a nossa felicidade de viver, mesmo com as dificuldades, com as perdas, né, porque é assim, né? A vida é feita de tudo isso, então conseguir achar esse lugar, assim, encontrar essa paz, assim, dentro da gente, essa é a prática diária, não é de só realizar grandes coisas, grandes eventos, grandes conquistas, grandes montanhas, né? Mas e depois, né? E depois que isso passa e que você tá em casa e que você tem ali a tua vida cotidiana, do dia a dia, né? Como que a gente se vê nesse lugar, né? Então essa é para mim a maior conquista de todas, né? Que é manter a minha alegria, manter a minha satisfação, né, de viver, né? Se livrar desses sentimentos que às vezes nos perseguem tanto de incapacidade, de limitação, né? De ser insuficiente, né? E trazer essa alegria de viver, né? Se livrar dessas toxinas da mente, né? Que todo mundo tem, né? Todo mundo carrega ali alguma coisa, alguma mágoa, uma raiva, uma decepção. Então, conseguir transmutar isso, conseguir transformar isso em conhecimento, em alegria, em satisfação e entender que a vida tem um tempo e que a gente está aqui por um tempo e que eu preciso fazer o melhor negócio, né? Enquanto eu estiver aqui, né? Com amor, com alegria, porque é um grande presente a vida. É verdade. Cada dia é um grande presente. E o que eu vou fazer com esse presente, né? Exatamente. Então, essas conquistas dos mundiais são assim, é claro que ir para Califórnia e ficar lá 2 semanas pegando onda com meus amigos e curtindo, e comida boa, e altas ondas, e o campeonato rolando, pô, muito legal, muito incrível, momentos assim que, né, cada vez que eu penso assim que eu já tive 8 vezes essa oportunidade, eu agradeço, né, a vida, e se eu puder ter mais, eu vou estar, né, mas eu quero estar em paz, assim, essa é a minha maior
conquista que eu busco, assim, todos os dias. E o meu maior objetivo, assim, de vida, assim, né? Tá em paz comigo e tá em paz com o mundo, né? Uhum. E Viver daí, a paz, né? viver a paz e fazer, né? Fazer por merecer, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, né? Acordar cedo para meditar, não é fácil, mas tem que se motivar, tá lá, né? E cuidar da gente, né? Cuidar dessas verdades, né, da gente que são esses valores que a gente aprende na vida, né, de honestidade, de veracidade, né, de não violência, né, conseguir trazer isso pra gente, né, na vida e ter ter um coração leve, né, para viver, né? Uhum. Ter um coração leve e as pessoas, né, às vezes ficam esperando, né, de algo de fora, de uma conquista externa isso e por um momento pode ser que venha e a gente consiga sentir isso, mas e quando passar, Uhum. né? E quando terminar, porque é assim, né? É impermanente, né? Exatamente. Como é que eu vou me sentir nesses momentos, né? Então o yoga para mim é uma grande reflexão para isso e a minha vida, né? Esse cuidado comigo, esse cuidado de não só cuidar do meu corpo, da minha saúde, mas cuidar da minha mente, do meu espírito, né? Uhum. E cuidar dessa conexão maior com Deus, com o divino, não importa o nome que seja dado, mas sentir isso dentro do nosso coração de verdade. E, e é isso que eu tento compartilhar assim né, com as pessoas e tento levar assim essa disciplina que eu tô ali há tanto tempo dando aula, porque eu vejo que é só com disciplina, cara, senão fica muito difícil. A gente precisa ter consistência na vida, precisa ter é, é, permanência, né? E precisa ter um corpo forte, precisa ter uma respiração adequada, precisa ter uma mente preparada, né? E o reflexo são dessa satisfação de viver, né? Isso se reflete nisso, né? Interessante, esse amor pela vida. Esse amor pela vida, amor pela vida. E quando a gente vai para a Índia, a gente vê, né, aquele povo lá que, pô, às vezes com tão pouco, né? Vivendo com tão pouco e com um sorriso tão verdadeiro e Tipo, da onde vem, né? todo dia lá na beira do Ganges de manhã, antes do sol nascer, no final de tarde, eles estão lá. Antes de começar o dia, a hora que termina o dia, eles estão lá. Rezando, agradecendo, né? Pelo dia, né? Pedindo por mais um outro dia. E essa é a devoção, né? Essa é a devoção que a gente vê tão presente naquele povo, né? Pô, eu caminhei pelo Nepal, assim, a gente vai andando naqueles vilarejos no meio das montanhas e as pessoas te recebem sempre com um sorriso, né, cara? Namastê, sabe? E com um sorriso. E tu não sente nenhum medo, nenhum tipo de sensação de violência ou agressividade. É um lugar de paz, né? E as pessoas vivem aquela paz e transparecem aquela paz pra gente, sabe? Então, né, a gente vê o que é maior, né, do que isso, né? O que é maior que isso nessa vida? Então, esse viver, né, esse amor pela vida, pelo que você é, pelo que você conquistou, pelo que você tem, não importa quanto que é, sabe? Mas é aquilo que você é e o que você tem, né? E esse amor pela vida, as pessoas podem sentir, né, de estar com a gente, de estar perto das pessoas, porque, que nem eu te falei, pô, a gente vai caminhando pelo Nepal e tu vê ali nas pessoas isso, cara, essa simplicidade, né? Tá, tudo bem que, poxa, que lugar, né? As montanhas maravilhosas em volta, aquele silêncio, aquela paz, né? O mantra Om tá ali, né? Não precisa nem fazer o mantra. Só para, tu fecha o olho e começa a escutar e tá ali. Oh, tá ali. A vibração, né, da natureza, do universo tá ali, né? Então, só parar para sentir, né, para escutar, né? O meu professor falava, poxa,
Daí vai um trekking, né? Um trekker indo caminhar para os Himalaias e se encontra com um indiano pelegrino. E daí eles estão indo fazendo a caminhada para a nascente do Ganges. E daí quando eles chegam lá em cima da montanha, que eles chegam e eles vê Gangotri, que é onde nasce o Ganges, e daí o trekker começa a bater foto e o devoto fecha os olhos e para respirar e sentir o lugar, né? Então esse se conectar ali, né, com o momento presente, conseguir fechar os olhos, conseguir respirar, conseguir se conectar com a natureza, é uma grande ferramenta para a gente poder aquietar o nosso coração e aquietar a nossa mente. E a gente sabe que tudo isso vai se refletir na nossa saúde, das nossas células, dos nossos sistemas, dos nossos hormônios, né? Sem dúvida. Então, Interfere na química, né, do nosso corpo. isso. Ô, Bom, Fig, sabe bem, né, como é que é. ô, Fig, mas conta para nós uma história legal, assim, uma história marcante, positivamente, que você teve no surf Aham. e uma história desafiadora que você teve No surf? no surf. Ah, que legal. Bom, histórias marcantes eu tenho várias. Eu já atravessei o Peru inteiro surfando com os amigos de carro, assim, né? Uau. Ah, E, poxa, peguei ondas assim no meio do deserto do Peru que... espero que um dia eu possa estar lá de novo, porque é incrível, assim. Os lugares no meio do deserto, baías, assim, perdidas no meio do deserto do Peru, que a gente parava de carro e pegava onda, assim, de 500, 600 metros, uma onda surfada, né? Então, né, uma onda sem fim, assim, um surf sem fim, né? De deslizando, né? Subindo, descendo, e tu vai tendo aquele fluir, aquela conexão com a água, com a onda, com a energia da onda, e eu passei por esses lugares, esses momentos, assim, que ficam marcados na gente, né? E eu acho que esse momento, assim, dessa viagem foi incrível. Eu já fiquei durante 3 semanas também em um arquipélago que fica perto da Sumatra, na Indonésia, que se chama Mentawais. E também, lá a gente pegou ondas incríveis, né? E perfeitas nos fundos de corais, assim, ondas que só pode chegar de barco ou de lancha, né? E a gente foi surfar uma onda lá que se chama, muito famosa, que se chama Lances Left. E daí tinha vários barcos, aqueles veleiros gigantes, cheio de gente surfando do mundo inteiro, né? E eu tava com um amigo meu de lancha, a gente tava de lancha. E tava muito lindo o mar, assim, eu lembro que tava incrível, assim, a gente, difícil, assim, pegar onda num lugar daquele, várias pessoas do mundo inteiro, todo mundo querendo pegar sua onda, gastando o maior dinheiro. E fora que a onda, assim, né, tu se errar, assim, é complicado, porque a bancada de coral não perdoa, né, corta de verdade, assim, nossa. machuca mesmo, né, é muito afiada. E a gente tava lá, eu e o meu brother, assim, já era o surf da tarde. E daí ele falou, cara, vamos pegar maior agora, vamos lá pra fora. Eu falei, vamos. Daí fomos lá pra fora, assim, a galera já tava sabendo que eu tava ali, né, dos barcos, já tinham visto a gente surfar de manhã e tal. E foi assim, cara, dito e feito, a gente foi lá pra fora e veio uma das grandes, assim, e ele, cara, aí vai. Cara, eu lembro que eu remei com tudo, assim, pela vida, botei os pés com tudo, assim, na prancha e fui assim, passando as sessões, né? E a onda vai correndo, levantando na bancada de coral e fica muito rápida e muito tubular. E eu, tipo assim, eu não sei, eu cheguei quase infartando no final da onda, assim, de tão longa e de tanta velocidade. Quando eu saí, assim, da onda por cima, assim, tava toda a galera dos barcos, todo mundo assobiando, assim, todo mundo assobiando pra mim. E eu levantei os braços pra todo mundo, assim, tipo, cara, consegui, né, cara? Consegui. Fiz a onda inteira. Desde lá do começo da bancada até o final lá, cara, sei lá, 300 metros de onda. Nossa. E, tipo assim, uma velocidade muito incrível. E daí tava todo mundo assobiando. E daí veio todo mundo me abraçar, assim. E o meu amigo veio e falou, cara, eu já vi o Kelly Slater surfando aqui, o Andy Irons. E eu nunca vi ninguém assobiando pra esses caras. Eu falei... deve ter alguma coisa assim muito grande nisso, né?
E uma conquista, assim, né? Que mexe com a galera, que mexe, assim, com o coração da galera, porque não é só mais um surfista, né? Mas é alguém que teve uma dificuldade muito grande e que ama estar ali, que ama estar surfando e que É quando que alguém que teve que conquista... superar Isso, uma isso. dificuldade muito grande para estar ali, né? É. E daí quando dá certo, assim, parece que todo mundo se motiva daí, né? E se alimenta com aquilo e daí me alimentam, né? Porque, poxa, assim, né, eu sempre falo, poxa, todo mundo, né? Uma galera sempre vem, pô, fala que massa, que legal, que bom que tu tá aqui, que bom que tu tá surfando com a gente, mas quando eu escuto isso, isso me motiva, né? Isso me alimenta a estar ali, né? E não assim, poxa, que saco. Porra, que vida difícil, né, cara? Que vida de merda, né, cara? E por que foi acontecer isso comigo? E se livrar disso, né? Ter essa troca dessa relação, assim, de energia, sabe? E esse dia, assim, foi muito marcante, muito incrível pra mim, muito incrível. E o que de dificuldade foi em El Salvador. Foi a primeira trip internacional que eu fui com um amigo meu. E a onda lá também é muito longa. El Salvador, na América Central, é incrível. As ondas são muito perfeitas. Só que foi ainda muito tempo atrás, então era uma época... Agora o país está super recuperado, tem etapa do Mundial. Mas quando eu fui para lá, sei lá, 15 anos atrás, ainda tinha muito resquício da guerra civil. Era bem violento o país ainda, né? E a gente tava num lugar, assim, bem remoto, numa praia que se chama Las Flores. E daí, pô, a gente tinha pegado altas ondas no dia, assim, o primeiro dia, peguei várias ondas. Já tava meio que dominando, assim, já tava naquela, né? Era o começo, assim, da minha primeira trip internacional, mas eu já tava assim, tipo, cara, dominei, né? Aham. Daí, tipo assim, tá, ô Sérgio, tu me bota na primeira, eu vou sair do mar e eu te espero na praia. E depois tu vem na de trás. E, tipo assim, cara, é muito longe, assim, eu pego a onda e eu vou parar tão longe que o meu amigo que tá lá fora não tem nem ideia onde que eu tô, assim, sabe? Aham. Só que tinha subido a maré e a praia tinha diminuído de tamanho. E daí a água já estava batendo no outro costão do outro lado, cheio de pedra. E eu fui, peguei a onda, parei lá embaixo. Falei, cara, eu vou fugir das pedras da esquerda, vou remar um pouco para a direita e eu vou sair na praia. Daí comecei a remar. Cadê a praia? Cara, daí comecei a remar e de repente o que aconteceu? Eu cheguei e me esbarrei num pedrão, assim, no costão. Daí eu falei, caramba, onde é que eu tô, né? Não era pra ter pedra, era pra ter praia aqui, cara. E agora? Daí eu escalei a pedra, assim, ainda bem que eu tenho essa habilidade, né? Escalei o costão, assim, meio que escorreguei, o onda me derrubou, me cortei um pouco os pés, assim. E daí fiquei lá em cima da pedra, falei, cara, o que que eu vou fazer agora, né? Como eu já comecei a pensar no plano B, né? Assim, eu acho que eu vou entrar no mar e vou voltar mar adentro, vou fugir daqui dessas pedras e vou tentar ir lá pra dentro da direita, lá da onde que eu vim, né? Daí os pescadores começaram a me chamar lá da praia, das pedras. E daí eu comecei a abanar com a prancha. Daí eles vieram lá e daí eu falei, pô, eu sou cego, tô aqui surfando e tal. Pô, quando eu cheguei na praia, eles queriam me expulsar, né? Eu e meu amigo falaram, cara, como assim, cara? Tu vai morrer aqui, vai acabar com o nosso turismo. E como é que tu vai surfar cego, cara? Tu tá louco, Então tu tu não chegou pode, os tu tem que ir pescadores embora. que te levaram pra Sim, praia. daí me levaram pra praia, o Sergião chegou lá, eu tava com os pés tudo cortado. Nossa, mãe. E daí eles, cara, Sérgio, não pode, tu não pode mais trazer ele aqui, não sei o quê, bababá. Bom, né, daí, cara, ainda bem que no outro dia começou uma tormenta, ninguém pôde surfar, ninguém foi pra praia. Daí eu descansei, daí no outro dia o Sergião foi surfar, eu fui pra praia todo cortado, fiquei lá com eles conversando, não, aconteceu, tá tudo bem, eu surfo há tanto tempo. Porque eles falaram assim, tipo, cara, não existe um cego surfando, como que tu quer vir aqui, cara? Tá louco, né? E daí, expliquei, conversei, falei, daí no outro dia eu e o Sergião surfamos de novo, e daí nós pegamos uma onda, pô, vamos sair junto. Daí pegamos uma onda, fomos juntos surfando, assim, e daí quando a gente chegou na praia, eles estavam tudo esperando a gente, assim, e... Bom, eu sou amigo deles até hoje, né? Eu vou pra lá, eu Que vou na legal. casa deles comer peixe e... Que bárbaro. Sim, sim, viramos, assim, amigos, assim, da comunidade, né? Mas foi bem assustador, assim, né? Faça Foi ideia. bem assustador, aham. Bem E assustador. o Fig, e o que você diria para os jovens de hoje? Cara, assim, que a vida vale muito a pena, né? Isso que eu diria, né? Vale muito a pena e que é muito necessário, assim, a gente descobrir, assim, o nosso talento, sabe? O que a gente tem para contribuir na nossa sociedade, né? O que a gente veio fazer aqui, qual é a nossa missão aqui junto, porque todo mundo é importante. Todo mundo tem um porquê de estar aqui, todo mundo tem
a sua função, né? Todo mundo tem o seu lugar, né? Eu falo, né, que Deus nos fez de propósito e para um propósito. Né? Então, descobrir seu propósito, né? E isso isso preenche a nossa vida. Isso, né, isso nos traz, assim, essa sensação de, né, eu estou cumprindo com o meu papel aqui, né? E isso nos fortalece espiritualmente também. Isso nos conecta com algo muito maior, que não é... Claro que é muito bom. Eu sempre falo, pô, quando chega o inverno assim... eu desejo uma roupa de borracha nova, sabe? E é tão bom a gente poder conquistar essas coisas, esses objetos que a gente tem prazer, né? E que nos dá satisfação e tal. E é importante a gente lutar por isso tudo, né? Mas existe algo maior também, né? Por trás disso. E quando a gente encontra o nosso propósito de vida, de viver, o nosso lugar aqui, é como se o nosso coração também se preenchesse, né? Então, cultive bons valores, sabe? Como eu falei, a não violência, ser uma pessoa verdadeira, honesta, né, com os outros, e isso vai fazer bem para ti, não só para os outros. Isso vai fazer bem para a gente, sabe? E que a gente possa, então, transitar nessa vida que é impermanente, porque uma hora a gente vai embora e que demore bastante tempo. Que possa ser lá 100 anos de vida. Mas é interessante, né? Porque ir embora, né? Igual você falou, é a única certeza que a gente tem aqui na Terra, né? É isso aí. É a única certeza. Mas a gente passa a vida investindo nas causas terrenas, nas coisas que vão ficar. E esquece das causas eternas. Sim, sim. A gente vai investindo então, no fundo, o muito que nos nisso, preenche é isso, é investir em causas eternas, né? Em coisas que vai se eternizar, que não vai acabar, que não vai passar. E a gente vai levar no nosso coração tranquilo, daí quando chegar esse momento que o garçom trazer a conta. O garçom trouxe a conta. E ele vai trazer, né? Vai, cara. E daí a gente vai acertar a conta, a gente vai embora. Mas ir com o coração leve, com a conta acertada. Né? E é tão importante, assim, que é uma coisa que a gente vai construir durante a vida. E não é que, a gente vai errar. Vai errar bastante, cara. Vai errar muito, cara. Mas que esses erros possam nos trazer, assim, consciência, né? Nos trazer para um lugar de estar atento, de estar consciente, de melhorar, de evoluir, de crescer, de se melhorar como ser humano. De crescer, né? Em graça, sabedoria e entendimento, né? Isso. Então, essa é a minha dica. Vale muito a pena e vivam, né? Vivam a sua vida plena mesmo, né? Não se contentam com uma esmola da vida. Né? É verdade. Que tremendo, Fig. Não, você é, assim, olha, uma exortação para nós, assim, né? Que tremendo mesmo. Eu vejo como Deus transforma tudo em bênção na nossa vida, né? É tremendo. Que de uma circunstância aparentemente ruim, né? Ele transformou em algo, assim, que só Ele poderia mesmo. Que incrível. Né? Um mistério. É um mistério, isso aí. Tudo é um mistério. Que bacana. Muito legal. Parabéns, viu? Que Obrigado. Deus te abençoe poderosamente. Grato, Deus. Faça de você, como diz o Spurgeon, né? Essa casa iluminada no alto de uma montanha que não tem como não ver. Né? Que seja feita a vontade, né? É isso aí. Que seja feita a vontade dele. Que ele continue te enchendo de alegria, de graça, né? Todos os dias. Todos os dias, isso aí. Que é aí que está a nossa alegria de viver, né? Obrigada, viu, Fig? Grato, muito Deise, obrigada valeu. mesmo. Foi muito bom estar aqui. Foi maravilhoso mesmo. Eu adoro... Te conhecer tua história. Eu adoro ouvir e me motivar quando eu escuto. Que bom, né? Obrigado por ter me chamado. Coisa boa. Eu que agradeço, imagina. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá!